a todos. Eu estive à procura, enquanto preparava esta nossa conversa, de traços em comum entre estes dois presidentes. E foi curioso porque encontrei alguns traços, além de terem sido ambos professores universitários, antes de chegarem à presidência, ambos gostam de afetos. É um facto. E o que é curioso é que consegui, nas várias pesquisas que fui fazendo, consegui encontrar uma entrevista do Sr. Presidente de Cabo Verde, depois de ter ganho as eleições, em que dizia, e passo a citar, foi a um jornal português, que foi ao JN, que dizia: Cabo Verde precisa de afeto, de um presidente que cuida, que protege, um presidente amigo. E ontem, no início da sua visita de Estado a Portugal, a primeira, o nosso Presidente da República garantiu que os dois países estão sempre do mesmo lado e que têm os mesmos princípios. E eu vou começar por si, tendo em conta a proteção que deve ser dada a um país, eu pergunto-lhe como é que se consegue proteger um continente, e neste caso em concreto um país como Cabo Verde, sabendo nós o atual contexto socioeconómico e financeiro que temos devido à guerra na Ucrânia e com a inflação que todos estamos a sofrer. A guerra está longe, mas as ondas de choque estão por todo lado, nomeadamente em Cabo Verde. Na verdade, obrigado pela oportunidade de estar aqui e de podermos falar um pouco sobre a Europa e a África. E não há melhor forma de falar da Europa e África do que falar de Cabo Verde e Portugal. Portanto, é um importante momento. Na verdade, como eu dizia, os tempos são difíceis, são muito complexos e temos de aprender a governar ou a presidir em contexto de complexidade. E aqui, neste ambiente de caos, de transição, e em que quase tudo é gasoso, é importante desenvolvermos a confiança entre aqueles que governam e a sociedade, entre a sociedade civil e a sociedade política. Porque não podemos criar a percepção de que é difícil resolver os problemas, mas temos de ser absolutamente claros com os cidadãos. Dizer a verdade. Dizer a verdade. Neste momento, a verdade, a transparência são elementos fundamentais. E abrir-nos à discussão. A democracia é mesmo isto, é a possibilidade de discussão, não é? É o confronto de opiniões, é a possibilidade de divergência. E a democracia representativa tem também a magia de poder garantir mais à frente a agregação de todas essas divergências, de todo esse pluralismo de sensibilidades políticas e sociais. E neste então, momento, como é que olha para o seu país? Como é que faz o retrato do seu país? Eu penso que Cabo Verde, em termos institucionais, em termos de democracia, em termos das liberdades fundamentais, é um país onde as coisas funcionam, há boas condições de governabilidade por outro lado, do ponto de vista social, político e económico, do ponto de vista social e económico, a situação é extremamente difícil. Portanto, por causa dos anos sucessivos de seca, por causa da pandemia e também por causa agora da instabilidade a nível internacional, particularmente por causa da guerra
aqui na Europa, mas Cabo Verde está num contexto também difícil na África Ocidental, e onde temos toda a problemática da pirataria marítima, temos a instabilidade política em alguns países, temos o terrorismo no corredor do Sahel. Portanto, o contexto é muito difícil. E a seca e a pandemia trouxeram uma grande devastação económica ao país. Só em 2020 perdemos 15% do PIB. Há um aumento do desemprego, há um aumento das desigualdades e há um aumento da pobreza. E é neste contexto difícil e complexo que muitas vezes procuramos respostas simplistas. E é por isso que eu falei na necessidade de haver abertura para a discussão, haver uma enorme confiança que é dada ao se falar a verdade entre os governantes, entre a sociedade política e a sociedade civil, para que se possam para que as principais questões possam ser discutidas e para conjuntamente partilharmos as soluções neste momento mais complexo da vida do país. Vou-lhe fazer uma pergunta direta. Neste momento, Cabo Verde precisa da ajuda de Portugal? Cabo Verde precisará sempre da ajuda de Portugal, e Portugal tem sido um parceiro extraordinário de Cabo Verde. O nível de relacionamento que existe é excelente. E nos períodos de seca temos tido um enorme apoio de Portugal. Agora, durante a pandemia, também. Desde o primeiro momento, os primeiros apoios na realização de testes, sim, etc., contamos com forte apoio na campanha de vacinação e também agora em todo o programa de recuperação económica. Conseguimos rapidamente negociar com Portugal a questão da dívida para se reescalonar a dívida e aliviar o serviço da dívida em Cabo Verde, e estamos agora a discutir questões muito mais elevadas e mais sensíveis em termos de gestão deste período mais difícil de transição. Já lá vamos à questão da dívida e que reestruturação é essa. Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente de Cabo Verde falou na inevitabilidade e na grande relevância que tem a transparência e a confiança, obviamente, entre a população e os políticos. Portanto, não esconder nada. Tendo em conta aquilo que tem sucedido também em Portugal, podemos dar um bom exemplo ou nem por isso? Ora bom, primeiro os cumprimentos. Parabéns ao Presidente Durão Barroso, parabéns ao Presidente Calçado de Sá, parabéns a todos os participantes, tem sido um sucesso. E nós entramos no minuto final de um sucesso já garantido. Portanto, nem sequer somos contribuintes ativos de forma significativa do sucesso. Pelo menos eu, Presidente, é sempre. Depois, agradecer ao Presidente de Cabo Verde, que é um Presidente irmão, aquilo que é uma relação pessoal, mas é uma relação entre povos, que é excepcional. Quando falamos na relação entre Europa e África, não tomemos o exemplo de Portugal e Cabo Verde como um exemplo generalizado. Infelizmente, não é. Depois, para ir direto à sua questão, verdade. A verdade é que a Europa, tempo demais, ligou de menos à África. É assim. Havia quem tivesse ligação à África, quem não tivesse, quem percebesse, quem não percebesse, quem gostasse, quem não gostasse. E quem não conhece, é difícil que ame, ou que perceba, ou que entenda. Isso aconteceu com alguns parceiros nossos dentro da União Europeia e com outros europeus que não são da União Europeia. Custou algum tempo a realmente apresentar como uma coisa óbvia uma antecipação e uma proatividade europeia em relação à África. Foi preciso haver migrações, foi preciso haver problemas no Mediterrâneo, foi preciso haver as questões mais variadas para se compreender isso. Mas, verdadeiramente, neste momento, o que importa é que não estamos num momento qualquer. Senão estaríamos aqui a discutir, de uma forma olímpica, as relações entre a Europa e a África. Não direi com todo o tempo do mundo, mas com mais tempo.
E estaríamos até a fazer construções óbvias, evidentes, mas difíceis, vou dizer porquê. Uma óbvia, temos que ter mais do que uma parceria, uma conjugação, porque temos interesses no domínio energético, no domínio dos bens alimentares, no domínio da reação às dependências. E, atuando em conjunto, temos uma força que, se não atuarmos em conjunto, não temos. Só que a questão é muito mais complicada do que isso. É muito mais complicada porque estamos a viver um momento ao qual chegamos e é preciso perceber porque é que chegamos onde chegamos. Que é boa parte da África não percebe o que se passa na Europa. Concretamente, não percebe ou não tem a mesma leitura que tem boa parte da Europa sobre o que se passa na Ucrânia. Tendo viajado por África, como aliás noutros continentes, a visão é uma guerra europeia entre a Federação Russa e a Ucrânia. Acabem lá com isso rapidamente, porque isso está a sobrar para nós. Está a sobrar em termos energéticos, está a sobrar em termos de matérias-primas, está a sobrar em termos de perturbação económica e financeira. Tem que se encontrar uma solução e nós, que somos terceiros alheios a essa realidade e neutrais em relação a essa realidade, não é o caso de Cabo Verde, mas de muitos Estados africanos, nós estamos a não compreender o que se passa. Também não é solução, como vi de um bom amigo, chefe de Estado europeu, acusar a África de hipocrisia. Vocês são hipócritas. Vocês querem o nosso apoio, mas depois não tomam posição fundamental quando se trata de interesses que existem e não existem. Acho que é muito mais realista perceber-se o que está a pensar, o que está a passar. O que está a passar é um conflito que não é europeu, não é regional, nem é local, é global. A Ucrânia é o palco de um conflito global. Basta estar envolvida uma potência, como a Federação Russa, e estar envolvidas outras potências, como Estados Unidos da América e União Europeia, de forma diversa, não direta, porque não invadiram ninguém, estão aliados a quem se defende, para ser global. E meio mundo, eu diria 2/3 do mundo, finge que não é global. Mas é global. E vale a pena perceber como é que se chegou aí, porque também passa por África. Chegou-se aí porque a Federação Russa entendeu que devia recuperar o estatuto de potência global e não potência regional, foi alargando a sua intervenção noutros continentes, na venda de armas, na penetração económica e financeira, em termos estratégicos, em muitos casos no continente africano, enquanto que os Estados Unidos da América, durante um período, pelo menos de uma administração, se desinteressaram do continente africano, para não dizer que se desinteressaram de muito mais coisas. Objetivamente, o que aconteceu foi que mesmo na Europa, a aliança Estados Unidos da América e União Europeia entrou em crise por razões económicas e afetou o peso da NATO. A verdade é que houve penetrações no mundo ciber, na vida política, beneficiando das fragilidades dos sistemas políticos europeus. Todos os dias temos notícias disso. E beneficiando uma potência que, de alguma maneira, queria alargar a sua presença no continente europeu. A verdade é que há aqui um processo de 4 anos, pelo menos, de deslizar, de atuação por proxies, de intervenção, de falta de estratégia ou, de, se quiser, de convergência estratégica dentro das duas administrações americanas, a tradicional e a presidencial, e entre elas e a Europa, com projeção no resto do mundo. Sim. E chegou-se onde chegou. Foi assim. E aquilo que sair deste conflito traduzirá a vitória de alguém. Não será win-win. É um daqueles conflitos onde não há win-win. Pode haver a aparência de win-win. Ou ganha mais um, ou ganham mais outros. Mas todos saem derrotados. E é aí que aparece o problema da relação entre a Europa e a África. Não é uma coisa desprendida assim. E como é que olhou ao facto do Ministro dos Negócios Estrangeiros ter feito o périplo exatamente por África? Está aqui um problema fundamental. É? Boa parte dos Estados africanos, não digo Cabo Verde, olha em função de interesses concretos criados ao longo dos últimos anos, de penetração de realidades geopolíticas que nem sempre a Europa, que muitas vezes se desinteressou da situação,
não apenas política, mas económica, social, financeira de África, e outros não sei se se interessaram, pelo menos fingiram que se interessavam. E realmente investiram nisso, tomaram posições, têm posições adquiridas, e por isso o mais cómodo para muitos países africanos é ficar em cima do muro, como dizem os nossos irmãos brasileiros, que é não tomar posição nenhuma a ver o que dá. Exatamente. Para não perder de um lado e do outro, e para ver quem é que do win-win impossível vai tirar alguma vantagem. Isso viu-se nas posições Portugal do e Conselho Cabo de Verde Segurança das são uma Nações Unidas. exceção, são uma exceção, mas devemos ter a noção exata que o momento que estamos a viver é muito sensível. O Presidente José Maria Neves contou a sua experiência. Eu podia contar a experiência dos números de hoje darem a continuação da subida da inflação, com uma decalagem em relação à subida espanhola, mas um mês, 2 meses, mas a subida. Quer dizer que os efeitos estão aí. E não sendo uma guerra de fim previsível, isso significa que os efeitos, nos próximos tempos, provavelmente se agravarão. Não se desagravarão. Agora, nós imaginamos, se isto é assim na Europa, Como é que é? tem protetores relativos, tem almofadas de proteção relativa, o que não será em África, em inúmeras economias africanas. E, Sr. Presidente, a questão também que aqui está inerente, nomeadamente a Cabo Verde, é o facto de, tendo em conta esta taxa de inflação muito grande, Cabo Verde decidiu não só declarar a situação de emergência no mês passado, como decidiu injetar 80 milhões de euros até ao fim do ano para tentar colmatar esse diferencial de preços para que o impacto não fosse tão grande entre as populações. Sabendo nós que, a nível de insegurança alimentar grave, o seu país estava com 2% da população nessa situação, subiu para 9% e pode subir bastante mais. Caso esta situação se arraste, pegando nas palavras do Sr. Presidente da República Portuguesa, com toda esta incerteza, que ajuda concreta é que poderá vir buscar de Portugal? Bom, nós estamos a procurar internamente encontrar algumas soluções. Já Amílcar Cabral teria dito que por mais quente que seja a água da fonte, ela não cozerá o teu arroz. Temos de, fundamentalmente, fazer o nosso trabalho de casa. E estamos a fazê-lo. Aliás, como todos, não é? No continente africano. E essas medidas são já medidas importantes que o governo tem tomado em sede fiscal para mitigar os efeitos do aumento generalizado de preços. Nós importamos praticamente tudo o que nós consumimos e temos tido para agravar a seca severa praticamente durante os 5 anos. Para além das medidas fiscais que o governo tem tomado, há também um conjunto de medidas de âmbito social para acudir às famílias mais carenciadas. E aqui há medidas orçamentais também interessantes que o governo tem tomado, designadamente para garantir o rendimento de inclusão àquelas camadas menos possidentes da sociedade. Feitas as contas globalmente, precisaremos de cerca de 80 milhões de euros para fazer face à situação. E aqui é que estamos a trabalhar as diferentes parcerias, designadamente do Banco Mundial, do Banco Africano de Desenvolvimento e do Banco Europeu de Investimentos, com o qual também está-se a discutir um conjunto de investimentos de natureza privada, designadamente no domínio da transição energética, e também com os diferentes países, designadamente Portugal, que é um importante parceiro. Com Portugal,
já se discutiu a reestruturação da dívida, Em que sentido? no sentido de alargar o período de pagamento para que possamos reduzir a um nível mais suportável as diferentes prestações da dívida Neste cabo-verdiana. momento a dívida atinge os 157% do PIB. A dívida Sensivelmente. global cabo-verdiana, a dívida interna e externa, atinge cerca de 158% do PIB. Sim. E estamos a discutir também com alguns parceiros, designadamente com Portugal, a possibilidade, já tínhamos tido experiências desta natureza, designadamente com o Brasil, a possibilidade de transformarmos a dívida em investimento. Por exemplo, na economia azul, Sim. na transição energética e na transição digital. Cabo Verde não tem recursos naturais tradicionais, não é? O Criador pôs lá as cabo-verdianas e os cabo-verdianos, e mais nada. E então nós estamos a fazer tudo para aumentar substancialmente a penetração de energias renováveis. Sim. Felizmente temos vento, temos sol e temos o mar, não é? E, portanto, temos os recursos do futuro. E há empresas portuguesas já interessadas? Sim, sim. Nós até recentemente tínhamos 25% de penetração de energias renováveis, um mix solar e energia eólica, e a ideia é trabalhar até 2030 para termos 50% de penetração. E nesses investimentos, basicamente, estão empresas portuguesas na instalação dos painéis solares e dos parques eólicos existentes em Cabo Verde, e há mais interesse nesse sentido. Portanto, a solução agora é acelerarmos o ritmo de penetração das energias renováveis em Cabo Verde, reduzirmos a dependência de energia fóssil, não é? E abrirmos para aproveitarmos o mar de oportunidades que nós temos no mar cabo-verdiano e podermos assim garantir a diversificação da nossa economia no quadro da estratégia do governo, que é transformar Cabo Verde num centro internacional de prestação de serviços. Ou seja, agora com a crise, fazer tudo, não numa perspectiva meramente de curto prazo, mas pensar no longo prazo e ir encaixando as peças do puzzle para, no pós-crise, podermos ter uma economia diversificada, não é? Não estar só no turismo. Estribada apenas na monocultura do turismo e termos, portanto, a possibilidade de aproveitarmos novas áreas, como as energias renováveis, a economia azul, a transição digital, para que Cabo Verde possa efetivamente ser um centro internacional de prestação de serviços naquela região do Atlântico. Turismo que ascende a sensivelmente 25% do produto interno bruto do país. Sim, o turismo neste momento é o nosso diamante, né? É a alavanca. É a alavanca de desenvolvimento. À medida que vamos lapidando esse diamante, temos de poder criar as reservas necessárias para diversificar a economia e transformar efetivamente Cabo Verde num centro internacional de prestação de serviços, neste tempo que é extremamente complexo. No continente africano, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa mostrou um pouco essa complexidade. Nós temos 55 países em África, temos 1.400 milhões de habitantes, uma população extremamente jovem, mas os países estão em espaços geopolíticos muito diferenciados e complexos. E a zona de comércio livre pode ter aqui uma relevância muito grande, tendo em conta as taxas alfandegárias, que o objetivo é serem abolidas, obviamente. E, Sr. Presidente,
com toda esta descrição da relevância, da diversificação da economia, nomeadamente com a transição energética digital, que inclusive é Portugal, através do Primeiro-Ministro, nos acordos que foram assinados há uns meses, disse que realmente queria apoiar. Portugal, até onde é que pode ir, e nomeadamente a Europa. Europa que, para todo o continente africano, anunciou um pacote na ordem dos 150 mil milhões de euros. É muito dinheiro. A questão é como é que se passa das palavras aos atos, que esse é sempre o problema recorrente. São os anúncios, anúncios, anúncios e depois, muitas vezes as coisas não acontecem tal como imaginamos. Talvez começando pelas relações entre Portugal e Cabo. Começamos por aí. Como dizia o Presidente José Maria Neves, o Criador não ajudou nada. Mas as criaturas, ainda assim, pelo menos as cabo-verdianas e as portuguesas, tiveram a inspiração. No momento mais improvável, foi no dia 7 de março. A guerra tinha começado. E no dia 7 de março, quando não havia governo empossado em Portugal, ainda assim houve a cimeira luso-cabo-verdiana. Quando sequer faz. Sim. E nessa cimeira houve opções muito importantes que foram tomadas. A primeira foi alargar o apoio financeiro português em pacotes diferentes. Um pacote global e um pacote diretamente virado para a situação orçamental. Depois alargar o pacote global a novas áreas. Havia as áreas clássicas, não é? A saúde, a educação, a justiça, a administração pública, outros tipos de cooperação. Alargar a domínios de futuro. Aí entra o digital, aí entram as renováveis, entra a transição energética, aí entra o oceano. O cluster único que Cabo Verde pode desenvolver, com o apoio de todo o mundo, mas também de Portugal. São pistas novas, completamente novas. Em algumas Portugal já estava, mas Cabo Verde também já estava. Podemos estar em conjunto, e Cabo Verde pode estar em conjunto com muito mais economias. Portanto, mais Cabo Verde na Web Summit, aqui no avanço digital em Portugal. Cabo Verde a beneficiar da antecipação que Portugal teve em matéria de energias. Porquê? Porque foi uma realidade de regime, não foi de um governo. Sim. Passou do governo de direita para o governo de esquerda, continua o governo de esquerda e continuará sempre qualquer que seja o governo. Temos 60% de renováveis. Apontamos para 80% em 2030. Que era considerado uma loucura quando avançámos. Hoje é uma vantagem em termos de independência. Cabo Verde tem tantas ou mais hipóteses de ir por esse caminho do que Portugal. Mas depois entendeu-se, nessa cimeira, ir ainda mais longe, flexibilizando os instrumentos de intervenção. Porque eram lentos. E começou a discutir-se, ou melhor, recomeçou a discutir-se, a dívida de Cabo Verde a Portugal. Não no montante, mas da forma de converter como, em que fases, por que meios, em investimento na economia cabo-verdiana. Está em estudo entre os dois Ministérios das Finanças e é um contributo, não é o único contributo, mas é um contributo, se bem pensado, se bem faseado, se bem orientado, para servir de exemplo a situações que não são apenas bilaterais entre Portugal e Cabo Verde. Isto é, nós não esperámos pela evolução da guerra, nós nem esperámos pela posse do governo português. Nós avançámos imediatamente e Cabo Verde avançou. Agora, a União Europeia consegue avançar a este ritmo, com este passo, é o que nós desejamos e aquilo que nós pressionamos para que aconteça. Sabendo que a União Europeia tem vários problemas neste momento que está a enfrentar. Múltiplos. E que tem a ver com a situação da guerra, tem a ver com os efeitos económicos e financeiros dessa situação, tem a ver com a superação de dependências energéticas, tem a ver com problemas de extrema urgência, que é o outono e o inverno, que noutros países que não Portugal, com este magnífico clima, já têm à porta daqui por 15 dias.
porque daqui a 15 dias, 3 semanas, tem problemas energéticos graves. E, portanto, é fundamental que a Europa, neste contexto, se não esqueça da importância fundamental de África. No caso de Cabo Verde, há vantagens. Cabo Verde tem uma paridade monetária que vem de longe com a União Europeia e em que Portugal teve um papel importante. O acordo cambial tem vindo a ser melhorado. A política monetária a ser refinada. A parceria especial com a União Europeia pode ir mais longe, no caso de Cabo Verde. Mais longe A vários títulos. Onde? Em todos os domínios. Em todos os domínios Quais? pode ir mais longe. Pode ir mais longe no domínio monetário, no domínio da aproximação fiscal, da sensibilidade europeia para uma realidade económica que conhece melhor. O Presidente disse muito bem, há várias Áfricas. Sim. Quando nós falamos de uma África, há várias Áfricas. E Cabo Verde pertence àquela África que é mais próxima da União Europeia. E temos o posicionamento geográfico também. Portanto, verdadeiramente, há cooperações de terceiros países. Eu lembro o caso do Luxemburgo, por exemplo, que é um parceiro europeu importante. Há outros terceiros países que colaboram com Cabo Verde, em vários domínios, e colaboram e podem colaborar com Portugal. Agora, o problema global não deve desaparecer das prioridades da União Europeia. E esse problema global é a União Europeia não tratar displicentemente, sobretudo neste momento, em que o Dr. Durão Barroso tem falado disso, e bem publicamente, pode retirar vantagens da confluência com as várias Áfricas, não tratar displicentemente desse assunto. Porque há vantagens para um lado e para o outro. Só que em política há uma coisa que se chama o tempo. Entre nós, o tempo tem sido, de uma maneira geral, correto. Antecipamos. Nem sempre tem acontecido na Europa como um todo, em relação à África como um todo. Houve momentos em que foi o tempo adequado. Neste momento, não se pode perder tempo. Ou seja, poderá ser uma oportunidade até para travar a ascensão que tem tido a Rússia no continente africano e a Rússia, que já tinha, mas a China também. Ora bom, isso levar-nos-ia para um debate que não cabe neste tempo. Não cabe, sucintamente. Que envolve primeiro saber como tratar a China no quadro do que existe hoje. Talvez seja melhor deixar a China quietinha para já. Saber que existe, saber o que representa em termos de penetração económica, mas talvez não somar dois problemas. O desafio para as democracias já é muito grande, talvez não somar os problemas todos ao mesmo tempo. Bom, agora, a Europa tem sobretudo de ser consequente. Quer dizer, não é possível. Falou da presença em termos militares. Cabo Verde e Portugal têm trabalhado em conjunto no sentido da maior proximidade de Cabo Verde à NATO. É do interesse de todos. Basta pensar no Golfo da Guiné, basta pensar na posição geoestratégica de Cabo Verde. Agora, a Europa não pode ter países importantes que ou ignoram ainda hoje a África, ou então prometem estar presentes, aparecem uma vez e depois pedem a Portugal para ficar a substituir. Nós não nos importamos, porque é a nossa vocação, mas conviria que eles também ficassem. Não é possível dizer o Mali, que situação muito grave. Olha, não se importam de tratar do Mali. O Sahel, gravíssimo. É preciso olhar onde localizar a nossa presença, talvez no Níger. Vocês não se importam de ir andando, que nós já lá vamos ter. Quer dizer, os africanos têm de ver, do lado europeu, compromissos firmes. Mas isto aplica-se em termos estratégicos, em termos militares, em termos económicos, em termos financeiros, em termos alimentares, firmes. Eu penso que Portugal, com sucessivos governos, em circunstâncias diversas, tem sido firme. A União Europeia, em momentos determinados, foi firme. Neste momento tem desculpas
porque está assoberbada de problemas. Não esqueçamos a mudança de ciclos de liderança na Europa, a instabilidade em vários países europeus, as eleições em vários países europeus. Tudo isto está a acontecer. O crescimento dos populismos em vários países europeus, as fragilidades dos sistemas, tudo isso existe. Agora, em termos de compromisso firme, é preciso dar maior firmeza aos compromissos assumidos pela Europa, pelos países europeus em relação à África. E, Sr. Presidente, tendo em conta a questão dos compromissos firmes, pergunto-lhe se já se nota no terreno algum do apoio da União Europeia. Se já se nota? Se nota no terreno? Eu acho que esta crise vai ser uma oportunidade para profundas mudanças nas relações entre a Europa e a África. Há dias participei em Bruxelas, no quadro dos Dias Europeus de Desenvolvimento, mês de junho. Estavam vários presidentes de vários países africanos que tinham posições diferenciadas sobre a situação da guerra na Europa, e houve uma oportunidade de se falar abertamente não, num jantar à porta fechada, mas frontalmente sobre as posições. É claro que o que eu acho que vai mudar é que a Europa vai relacionar-se com a África tendo em conta a complexidade existente neste momento no continente africano. O que eu pude apreender desse jantar e das diversas intervenções, tanto do presidente do Conselho como dos diferentes presidentes, é que há ainda muito ressentimento e há persistência de aspectos da Guerra Fria. E é preciso considerar esses elementos no debate das relações entre a África e a Europa. A questão não é apenas o envelope financeiro, porque o envelope financeiro, a Europa coloca 150 milhões de euros, mil milhões de euros para o Global Gateway. A China pode colocar 3 bilhões e a Rússia pode colocar outros tantos milhões de rublos no relacionamento com a África. Agora, há uma questão que um dos presidentes destacou. O meu país não votou a resolução do Conselho de Segurança de condenação à Rússia pela invasão. Mas eu estou aqui, nesta reunião. E estou aqui na Europa, em Bruxelas, a convite da União Europeia, e isto significa alguma coisa. Que há uma maior proximidade do meu país em relação à Europa. Agora, entendendo esta complexidade, e é preciso que também as respostas da União Europeia tenham em conta essa complexidade existente no continente africano. Mas eu considerei que foi um jantar extremamente produtivo, não é? Para além da comida ter sido muito boa, mas o jantar foi muito produtivo no sentido de entendermos melhor o que é que está em jogo neste momento. E penso que nos próximos tempos haverá com certeza mudanças e haverá também maior celeridade na análise de um conjunto de questões. E pude ver nos encontros com alguns comissários, designadamente a comissária para as questões de desenvolvimento regional, mudou agora o nome, mas trata das questões relacionadas com o desenvolvimento regional, e as diferentes instituições da União Europeia. Eu acho que já há uma percepção mais clara das diferentes variáveis que estão em causa e da necessidade de as questões, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista económico, serem analisadas de forma diferente e serem rapidamente colocadas no terreno.
Eu acho que as visitas agora, não só a cimeira que teve lugar em Bruxelas, mas algumas visitas agora de alguns chefes de Estado e de governo da Europa à África demonstram já algum interesse em introduzir mudanças estratégicas importantes no relacionamento entre a Europa e a África. Aliás, porque, como sabemos, há vários interesses. Ainda hoje surge a notícia do interesse da Itália no gás em Angola. Portanto, com toda esta crise energética com que nos debatemos, portanto, há que procurar alternativas. E é o caso, é o que estão a fazer vários países europeus. Portanto, há que bater a várias portas. Portanto, é a oportunidade para a Europa, muito sucintamente, para passarmos ao tema seguinte. Sim, rapidamente, é o que disse o Presidente, é preciso vontade política e tempo adequado. Vontade política em termos de compromissos claros, firmes, fazíveis. Sim. E que tomem em linha de conta a complexidade africana, mas também a complexidade europeia. E depois tempo. A melhor solução do mundo fora do tempo passa a ser uma má solução. E, Sr. Presidente, passo novamente a si, até porque gostava de saber como é que está a correr a questão, os acordos que foram feitos, celebrados entre Portugal e Cabo Verde, entre os chefes de governo, no início deste ano, salvo erro, foi em março, em que envolvia um pacote na ordem dos 95 milhões de euros. Nós temos insistido que a cooperação com Portugal, entre Cabo Verde e Portugal, ultrapassa o orçamento monetário. E, de repente, chega um chefe do governo português a Cabo Verde e, no terreno, vê que há mais coisas realizadas do que aquelas que tinham sido programadas. E fica-se com a sensação de realização de algum milagre de multiplicação, não é? Precisamente porque há muitos aspectos intangíveis nesta cooperação e Portugal tem sido um parceiro a todos os títulos extraordinário de Cabo Verde no seu desenvolvimento. Em áreas como a educação, sim, grande parte dos nossos quadros formaram-se aqui em Portugal. O presidente Durão Barroso, quando foi a Cabo Verde, fomos a Mindelo, ainda ele era primeiro-ministro, fomos a Mindelo, ele saiu à rua, fomos ao mercado de peixe e ao sairmos, toda a gente falava, conhecia, sabia o que é que ele dizia, porque há uma cumplicidade, há uma intimidade muito grande entre Portugal e Cabo Verde. E então nós conseguimos implementar mais de 100% do que é acordado. Precisamente por causa desses outros aspectos intangíveis, a questão da saúde, a questão da educação. Projeto em concreto, pode-nos exemplificar que projetos concretos é que já foram implementados e que apoio é que já foi dado? Sim, veja, por exemplo, a formação de especialistas na área da saúde, a construção de 2 centros de hemodiálise, um na Praia e outro em São Vicente, o curso de medicina em Cabo Verde, que é feito com a Universidade de Coimbra, e agora está-se a trabalhar a telemedicina. Está-se a trabalhar a telemedicina, mas com a Universidade de Coimbra já se faz há algum tempo a telemedicina e a formação de especialistas online com professores universitários portugueses de Coimbra, da Universidade de Coimbra. Agora é que os 2 governos estão a pôr no papel o que já se faz há algum tempo. Portanto, a sociedade, as universidades, as empresas estão às vezes muito à frente do que nós estamos a acordar e a contabilizar. Porque neste momento temos de ter consciência também que há outros atores para além do Estado, não é? E nós às vezes convergimos para o que os 2 governos acordam entre si. As universidades, as empresas, os municípios, as ONGs, as fundações
e criam laços de cumplicidade e de projetos que acabam por reforçar grandemente as relações. Portanto, há um grande impulso dado agora na última cimeira entre os dois chefes de governo, que é também um elemento importante de concertação ao mais alto nível entre os dois países, a criação desta cimeira entre Cabo Verde e a União e Portugal, e há esses aspectos importantes que ultrapassam os 90 milhões de euros, e com esse impulso há muitas coisas que estão acontecendo e que estão mais à frente através de realizações da sociedade civil. Muitos dos que nos veem que acompanham este fórum são empresários, e eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, face à atual conjuntura, qual era o apelo e a mensagem que gostaria de dar aos nossos empresários, sabendo nós as necessidades existentes em Cabo Verde e as potencialidades? Basta olhar para a vossa zona marítima e para a tal transição que é essencial, a transição energética. Cabo Verde é um mar de oportunidades, é um país absolutamente aberto, é um país que tem uma grande proximidade com Portugal, há uma grande convergência institucional. E perto? Sim, ontem eu dizia, brincando, que nós temos o mesmo sistema de governo, não é? Até convergimos na coabitação, não é? entre Cabo Verde e Portugal. Portanto, há uma grande semelhança. Eu acho que qualquer empresário português, chegando a Cabo Verde, sente-se em casa. Só que há, neste momento, enormes oportunidades em todos os domínios. Eu acho que as empresas portuguesas poderão contribuir grandemente para a densificação do segmento das pequenas e médias empresas em Cabo Verde, que é o que leva ao crescimento, à geração de empregos e à criação de novas dinâmicas de desenvolvimento. Mas há oportunidades na área das energias renováveis. Os estudos indicam que nós podemos produzir 400% das nossas possibilidades, o que significa que podemos também exportar. E eu brincava, em Angola há Sonangol, não é? Porque eles têm petróleo. Mas por que Cabo Verde não criar uma Sonangol das energias renováveis? Não é? Que são as energias do futuro. Podemos produzir hidrogênio verde, energia eólica, energia solar, podemos aproveitar toda aquela plataforma marítima que nós temos e produzir e exportar, não é? E já teve contactos, há pouco dizia-me que já teve contactos, inclusive, de empresários portugueses. E eu pergunto-lhe, só antes de passar a palavra ao Sr. Presidente da República de Portugal, se há benefícios também para os investidores. Claro, Cabo Verde tem um conjunto de benefícios, né? A nossa lei de investimento privado é uma lei muito generosa, com benefícios fiscais e outros, que permitem a realização de investimentos. E o setor privado de Portugal poderá desempenhar um papel extremamente importante em todos os domínios, como eu já disse. Energias renováveis, economia azul, transição digital, há essas áreas, a formação profissional, no domínio da saúde, não é? Há aqui oportunidades grandes. Eu queria destacar que, para além das universidades, do governo, há uma intensa relação entre os municípios portugueses e os municípios cabo-verdianos. Nós temos um poder local pujante também, que é um poder local muito próximo do poder local português, do poder local democrático em Portugal. Há uma inspiração também grande no que se fez aqui. E há um antes e um depois da descentralização e da constituição do poder local em Cabo Verde. Nós sentimos um forte protagonismo das câmaras no desenvolvimento local e regional e também um forte protagonismo nas relações entre os municípios portugueses e os municípios cabo-verdianos.
E eu acho que por aí também há elementos importantes de trabalho que garantem o desenvolvimento local e regional. Portanto, em Cabo Verde, eu acho que é um país com todas as condições políticas, institucionais e económicas. Há uma gestão muito sã e prudente das finanças públicas, o que garante o equilíbrio dos fundamentais da economia, e há também estabilidade política, não é? Há estabilidade política e há estabilidade social, não é? E portanto, há possibilidades de realização um crescimento, ainda assim, apesar do Banco Central ter revisto em baixa o crescimento, ainda assim, prevê-se um crescimento de Cabo Verde este ano. Sim, há uma previsão em baixa, mas temos que ter em conta a base. Quer dizer, como decrescemos 15%, portanto, no ano passado, qualquer crescimento seria muito mais elevado. Então, agora a base é diferente, mas esse crescimento pode ser até qualitativamente superior que o crescimento anterior. O do ano passado foi de 7%. E, Sr. Presidente, falou-se aqui da cooperação, o Sr. Presidente falava também da questão da educação. E, tendo em conta aquilo que disse ontem, que assim que chegasse a lei dos estrangeiros ao seu gabinete a Belém, promulgava logo, eu pergunto-lhe se já chegou a Belém a lei e se já promulgou. Ainda não chegou. Mal chegue, é promulgada. Não chegou porque a redação final exige, na última versão, a unanimidade dos partidos. Basta haver um partido que discorde de um aspecto formal, tenha isso ou não conteúdo político, é suficiente para parar um pouco ou para adiar um pouco realmente o envio da versão final. Mas é uma questão de dias. Mas se me permite, umas notas muito rápidas. A primeira para agradecer ao nosso convidado naquilo que ele é, no que tem sido, no que vai ser e no que representa. Um país verdadeiramente excepcional, ele o tem dito, em termos de credibilidade interna e internacional, de estabilidade política, económica e social, de sistema que é exemplar em termos de funcionamento da democracia. Isso é muito importante. Também em termos económicos, financeiros, sociais. Em segundo lugar, o peso que têm os municípios. Eu fui testemunha, representando um município português, noutros tempos, do peso que tem essa geminação, essa colaboração direta de municípios. Muitas obras são feitas com intervenção municipal. Em terceiro lugar, o contributo da diáspora portuguesa, destas senhoras e destes senhores que estão aqui sentados nesta sala e de centenas e milhares que estão a acompanhar à distância pelo digital, que acreditam em Cabo Verde. Acreditam. E, como disse o Presidente, chegam lá primeiro que o Estado. Antecipam decisões. Ficam. Isso é muito importante. Da mesma maneira que a comunidade cabo-verdiana é das mais antigas, mais fortes, mais credíveis e que mais têm trabalhado para a criação de riqueza no nosso país. Eu ontem disse e repito várias vezes, muitas vezes não sei onde começa o cabo-verdiano e acaba o português, onde começa o português e acaba o cabo-verdiano. É muito impressionante isso. Isso é um trunfo fundamental no quadro da comunidade mais ampla, que é a CPLP, mas um trunfo bilateral espetacular. E está provado porque é que este Conselho da Diáspora é importante e porque é que o Eurofórum, o Euro-African Forum é importante com a sua presença. Porque está a falar diretamente para centenas, milhares de portugueses e cabo-verdianos, europeus e africanos, que já conhecem Cabo Verde, já estão em Cabo Verde, vão para Cabo Verde, apostam em Cabo Verde. Antes de responder à sua última... Não, a pergunta que queria fazer, eu já respondi. Agora, um comentário sobre o que disse o Presidente José Maria Neves, que o grande sonho é construir uma Sonangol em Cabo Verde. Eu, o testemunho que lhe posso dar é que as renováveis, as renováveis desceram. É verdade.
também do peso importante de uma Galp ou de uma EDP, que vêm do tempo da ditadura, embora renovadas, mas nasceram da iniciativa de outros protagonistas económicos. A nossa experiência é que a mudança no digital, como na energia, como no oceano, passa por outros players, por outros protagonistas também, que estão aqui, fundações, outras empresas, academias, centros de excelência de investigação, e que, sem embargo do peso importante que têm grandes empresas até à escala internacional, que às vezes para mexer em grandes empresas não há nada como pequenas e médias, não tão grandes, que forçam a diferença e forçam a mudança. Mas isto é para Portugal, eu não sei se em Cabo Verde a solução é essa ou outra. No caso português aconteceu isso. Se fosse perguntar a quem está instalado se prefere ficar instalado como estava exatamente mais um tempinho, em alguns casos ficava mais um tempinho. Mas isso estamos a ultrapassá-lo em Portugal. E Cabo Verde já há muito tempo ultrapassou. Agradeço-lhe imenso esta sua visita, porque é uma visita virada para o futuro. E, nesse sentido, inicia um novo ciclo, que é um ciclo importante para Cabo Verde e para Portugal. Sr. Presidente, dou-lhe a última palavra. Bom, eu queria, em primeiro lugar, uma pequena nota em relação à diáspora. E eu acho que com esta crise também, nós, sobretudo em Cabo Verde, vamos mudar um pouco a forma de relacionamento com a nossa diáspora. Porque Cabo Verde é definitivamente uma nação diasporizada, temos muito mais gente fora do que dentro e portanto, é um Estado transnacional, desterritorializado, não é? Como implicar mais este quase 1,5 milhão de cabo-verdianos na diáspora no desenvolvimento de Cabo Verde. Um processo de crescimento inclusivo, ambientalmente sustentável, que considere o contributo das ideias da diáspora no processo de desenvolvimento, uma maior implicação da diáspora na formulação das políticas públicas e no fermento que é necessário para as profundas mudanças que teremos que realizar em Cabo Verde. Portanto, este é um elemento importante para Cabo Verde. E depois, eu queria, então, agradecer por esta visita, a forma como ela aconteceu, uma forma muito amiga, muito fraterna, não é? O presidente Marcelo Rebelo de Sousa já nos habituou, não é, a essa forma muito afetiva, não é, de receber. Não é por acaso que é o presidente dos afetos, não é? Mas, pelos vistos, o senhor também. Sim, vamos aprender uns com os outros, não é? É muito tempo. E, portanto, foi uma visita onde eu percebi uma grande irmandade, não é? E isso é muito bom também para a aproximação dos dois países. E sobretudo, porque tentamos visualizar um novo futuro no relacionamento entre Cabo Verde e Portugal. Sempre é possível, apesar da excelência das relações, acrescentar algo. E a forma de receber, muito amiga, muito fraterna, acaba por ajudar-nos a encontrar esse caminho. E, portanto, eu queria agradecer, Sr. Presidente, por este convite e pela forma como me recebeu aqui e toda a minha delegação. E agora espero poder retribuir. Não sei se temos dimensão, engenho e arte para poder recebê-lo em Cabo Verde da mesma forma, mas vamos fazer o nosso melhor para retribuir a grandeza desta visita aqui a Portugal.
Muito obrigada. Fica feito o convite aqui, Já está. frente à nossa plateia. Depois saberemos mais tarde as datas. Portanto, senhores Presidentes, foi um gosto estar convosco. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desejo as maiores felicidades para Cabo Verde e consigam enfrentar, na medida do possível, com sucesso, esta conjuntura que não é fácil para ninguém. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde.